Olá, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente nessa terceira noite do primeiro ciclo de talk shows aqui do Instituto Federal de Rondônia. Seja bem-vindo a mais um dia da nossa programação especial, né? Lembrando que tudo isso faz parte de eventos de extensão aos polos de EAD aqui do IFRO. É uma realização do GPED, que é o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância, que tem uma equipe imensa aqui por trás das câmeras para levar para você um debate bem descontraído, leve e de maneira que todos consigam entender a importância dos temas que foram escolhidos para esses 3 dias super especiais aqui de transmissão dos nossos talk shows, tá? Só relembrando, nós tratamos sempre de assuntos de interesse dos eixos tecnológicos. Na segunda-feira nós falamos sobre informática, inovação, modismo ou transformação social. E ontem falamos sobre gestão pública em tempo de crise, como ser sustentável. Esses foram os 2 primeiros temas de discussão. Faltou tempo para a gente falar, para a gente responder a todas as questões que vieram aí dos polos e a gente fica muito feliz com a sua participação. Então já vou adiantar para você, antes mesmo de apresentar o tema e os nossos convidados de hoje, eu vou passar o nosso número do WhatsApp, tá bom? É o 984750767. Através desse número que já está aparecendo aí para você, você pode enviar então perguntas e também a sua opinião a respeito do nosso assunto de hoje. Nós vamos falar hoje sobre estágio, articulações entre teoria e prática profissional. Para isso, a gente convidou, lógico, sempre pessoas que trabalham na área, a Gorete Reis, que é pró-reitora de extensão. Gorete, muito obrigada por ter vindo. Boa noite para você. Boa noite pessoal. Muito obrigada pelo convite. Né? É muito bom estar aqui discutindo esse tema que é bem relevante no momento, né? Essa noite eu acho que tem bastante gente ouvindo a gente, né? Nos assistindo. Né? Muito obrigada pela recepção, pessoal, e assim, a gente pede até que vocês tenham um pouco de... participem bastante, nos assistam, tenham um pouquinho de paciência, que acho que vai demorar um pouquinho, né? Não vai demorar nada, vai passar bem rápido. Vamos ter um bate-papo assim, bem dinâmico aqui, né? Né, Karina, essa noite vai ser bem legal. É verdade. E junto com a gente também tá o Rangel Miranda, ele que é analista técnico do Sebrae. Rangel, um prazer receber você, obrigado por aceitar o nosso convite também de estar aqui. Obrigado a você, Karina, boa noite Gorete. Boa noite, agradecer o convite, boa noite a todos que nos acompanham aí, Rondônia e Acre. Vai ser um momento de muita construção, de muito conteúdo importante, né, para todos que nos assistem agora. A gente vai poder debater e construir bastante coisa legal aqui. Muito legal. Eu sou a Karina Quadros, eu sou hoje a sua representante aqui, tá? Eu estou no estúdio, eu sou a sua extensão, então é só você mandar a sua mensagem para participar aqui junto com a gente. Então vamos direto ao assunto, né? Vou pedir para vocês se apresentarem primeiro, para que a gente fique mais em casa, para quem está assistindo também se torne nosso coleguinha, para que possam fazer perguntas. Gorete, eu te apresentei como pró-reitora de extensão, mas fala sobre as suas especialidades e a sua atuação hoje, por favor. Bom, na verdade eu estou como pró-reitora de extensão, né? Mas eu sou pedagoga, né? Também sou especialista em informática na educação e eu sou mestranda em educação escolar. Né? Já atuei na Pró-Reitoria de Ensino, na Diretoria de Assuntos Estudantis dentro do IFRO, já atuei também com tecnologia educacional, na formação de professores e agora estou atuando na extensão, que é algo muito bacana, né? Bem envolvente e algo que realmente faz muita diferença aqui no Instituto Federal de Rondônia. Envolvente é a palavra certa, né? Porque você começa muito meio envolvente. Será? Daqui a pouco você está... mergulhou de cabeça ali na extensão. Com certeza. E, Rangel, eu te apresentei como analista técnico do Sebrae, mas já até descobri que você é administrador. Conta pra gente sobre o seu currículo um pouquinho. Interessante que a gente vai falar sobre estágio, a minha história no Sebrae, né, vem do estágio, né? Eu fui estagiário no Sebrae, né, através do IEL. Trabalho no Sebrae há 16 anos, comecei aqui em Porto Velho em 2001. Em 2013 fui transferido para Vilhena, lá fiquei durante 12 anos como gerente da unidade, sou bacharel em administração com especialização em gestão de pequenos negócios. Hoje no Sebrae eu estou na gerência da unidade regional de Porto Velho,
Também atuo junto ao Comitê de Sustentabilidade, representando a região norte no Comitê de Resíduos Sólidos e no Fórum também de Sustentabilidade, ou seja, coordeno o Comitê de Sustentabilidade do Sebrae Rondônia e atendendo todos os pequenos negócios através de projetos de turismo, projetos de planificação, envolvido muito forte no segmento de startup, que são negócios da economia criativa de base digital. Muito legal. E Gorete, já aproveitando esse gancho que ele jogou pra gente, ele disse que começou como estagiário e hoje está aí bombando, né? Lá dentro do Sebrae. Um pouquinho do que a gente vai falar hoje a respeito desse crescimento dentro da empresa, o quanto é importante essa prática aliada também à teoria, né? Muito importante. O Rangel até falando que foi um estagiário, né? Eu acho que a semana passada, não, faz 2 semanas, nós participamos até de uma mesa redonda falando sobre estágio e empregabilidade. Eu acabei falando para os alunos lá, para o público, que eu não estagiei, não tive essa oportunidade de estagiar diretamente no mercado de trabalho. Porque quando chegou na minha época de estagiar, eu já praticava, eu já trabalhava. Então, eu aproveitei o meu trabalho para comprovar o estágio na época. Mas isso faz muita diferença na vida acadêmica, né? É muito importante que o aluno tenha essa oportunidade, porque o estágio, além de abrir portas para o mercado de trabalho, o aluno ele vai ter aquela oportunidade de ver se realmente é aquilo que ele quer, né? Se é aquilo que ele quer no mercado, se ele quer para a vida dele, e também ele tem aquela oportunidade de ver a teoria na prática, né? De praticar aquilo que ele está estudando na escola, na instituição. Isso e quando a gente fala de estágio, independente da área de atuação, né? Eu também, como você, não tive a oportunidade de estagiar, porque também já trabalhava, mas hoje, dentro de uma redação, da redação onde eu trabalho durante o dia, a gente tem vários estagiários. Né, a gente até brinca que hoje foi dia de ginástica laboral. Eu falei, não, o estagiário é o primeiro para fazer, tem que ficar na frente, né? A gente brinca, mas assim, surgem novas ideias o tempo todo, eles são muito ativos e ao mesmo tempo que eles estão aprendendo com a gente, eles também estão dando ganchos para a gente inovar, eu acho, né? A idade pouca também ajuda muito ali nas empresas, você concorda? Com certeza, eles têm mais energia, né? Têm novas ideias. Né, a gente fala tanto de inovação e a inovação parte muito dessas cabecinhas novas, pensantes, né? Com tanta tecnologia que o Rangel pode até falar um pouco mais sobre isso, tanta tecnologia recente, eles estão assim super antenados. Então o problema é que você vê que você acha que é um problemão, fazendo uma tempestade no copo d'água, chega um estagiário e fala assim, gente, não é tão simples, ele chega com uma ideia nova e você já vai vendo que o problema não é tão grande como você imaginava. Ele sempre tem uma solução assim rápida, né? Porque pensam rápido também. E a gente tem que aproveitar esse potencial deles, né? Acho que passou daquela época da gente falar assim, o estagiário é para entregar um memorando, para digitar alguma coisa, ainda levar água, buscar isso, buscar aquilo, né? Não o estagiário não é office boy da empresa. E você já tem a oportunidade de, hoje que você já não é mais estagiário faz um bom tempo, né? Não querendo falar da nossa idade também, né? Parece que a gente aqui é tiozão aqui, né? Mas você divide ali o ambiente de trabalho com estagiários? Sim, o Sebrae tem um programa de estágio, né? A gente tem estagiário em todas as nossas unidades, em todos os pontos de atendimento, e o que a Gorete falou, essa conexão do que ele aprende em teoria, né, com a prática, isso é muito importante. Até mesmo não sendo da área, mas ele ter a oportunidade, né, de ir para o mercado de trabalho. Porque o estágio é um momento de aprendizado, né? Ele está aprendendo ali, seja ou não os ossos do ofício, e tem uma coisa que a gente chama de intraempreendedorismo, que é ter atitude. Essa garotada de hoje vem com muita energia, é a geração Y, é a geração arroba, a gente vive numa economia totalmente colaborativa, e eles vêm com uma energia muito forte, com vontade de colaborar, de contribuir, de pensar um pouco fora da caixa, de trazer soluções inovadoras. Isso para as instituições, para as empresas, para os pequenos negócios é muito importante. E aí o nosso país compreende aí 99% do emprego gerado no país vem dos pequenos negócios, né? E é movido por pequenos negócios. São os que mais empregam, são os que mais disponibilizam pós-trabalhos formais, mesmo com essa, né, deflação de quase 12 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Mas assim, é uma grande oportunidade, é um grande potencial, essa garotada que vem com muita força, estudando, se engajando nessa economia colaborativa, que é pensar um pouco fora da caixa, vem com um modelo totalmente disruptivo e vem para contribuir para essa nossa economia, contribuir para os pequenos negócios. Então, o programa de estágio ele é de suma importância hoje para quem tem uma atividade empresarial e quer
aproveitar e formar a mão de obra local. Só não tem espaço para geração neném, né? Geração essa não neném. rola, não. A gente falou de informática no primeiro não. dia e explicamos aqui o que era cada geração. E eu citei a geração mimimi, hoje qual se encaixa é a neném, aquela que nem estuda nem trabalha, não cola mais, né? Tanto é que eu frisei aqui no início da nossa conversa que durante o ciclo de talk shows do IFRA a gente fala sobre assuntos de interesse dos eixos tecnológicos. Onde o estágio entra de importante nesses eixos e no contexto do Instituto Federal, Gorete? Então, como a gente já havia falado, o estágio, quando a gente pensa nos projetos pedagógicos dos cursos, a gente pensa no estágio como uma prática profissional, né, para que o aluno ele possa praticar aquilo que ele está estudando aqui academicamente, aprendendo nos laboratórios, em sala de aula, nos projetos de pesquisa, de extensão, e que ele leve tudo que ele está aprendendo aqui para o mercado de trabalho, porque lá ele vai mostrar o potencial dele e ele tem a oportunidade de abrir portas para o mercado de trabalho. Se você for pegar, acho que 90% dos alunos que saem aqui do Instituto que tem a oportunidade de estagiar, ele já sai praticamente com emprego garantido, porque lá eles mostram realmente que eles sabem, que eles têm potencial, que eles têm competência. O que eles aprenderam aqui, eles vão levar lá para fora, né? Então eles conseguem praticamente já sair com seu diploma e já sair com seu emprego garantido, né? E a oportunidade também dele mostrar que ele tem esse potencial, que ele tem essa competência, que ele pode fazer mais pelo setor produtivo do Estado, que ele está apto para qualquer trabalho, né, para que ele foi habilitado no seu curso. Entendi. Eu deixar vocês mais felizes e mais animados. Os polos de Espigão do Oeste, São Francisco e Guajará-Mirim estão online junto com a gente. Tá bom? A gente está aqui esperando, inclusive, a participação de todos com perguntas, opiniões e até se quiser contar um pouquinho da experiência do estágio, né? É tão legal falar de estágio, da época que fomos estagiários ou se você está vivendo isso, também é importante, a gente também gostaria de saber. Esses dias atrás, a gente saiu aqui do departamento que o estúdio já dá direto aqui, quase na cantina aqui do Polo Porto Velho, Zona Norte, e eu vi vários banners expostos falando de estágio. Teve algum evento relacionado ou foi uma pesquisa feita? Banner do Instituto? Não, aqui vários trabalhos expostos. Né? Porque a gente fez a feira de estágio e negócios em todos os campos do Instituto. Né? E essa feira foi muito bacana, praticamente todos os campi fizeram. Foi onde os alunos puderam expor seus trabalhos em relação ao estágio, eles relataram as experiências que eles têm vivido no mercado de trabalho, experiência. Interessante que eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles e teve uma estudante que falou que ela estava com receio, estava com medo de ir para o mercado estagiar. Né? Porque a pessoa tem aquele mito, eu vou lá para lá, mas a empresa vai me aproveitar como office boy, vai me aproveitar para digitar, né? Então, derrubar esse não se sente tão preparado para isso e tem aquele receio também da empresa não ser tão receptiva a eles, né? E esse paradigma foi quebrado. No momento que ele vai lá fazer essa pesquisa de campo, ele percebe que não é tão assim, né? Que realmente ele está preparado para estagiar e que a empresa hoje tem uma outra conotação do estagiário, né? Entendi. E a gente tem um estudo de caso aqui, né? Que é o Sebrae, o nosso convidado. Como é que é essa parte? Você disse que tem lá, né, um programa de estágio. Existe concorrência? Vocês escolhem através do próprio IEL ou tem outros também que selecionam alunos? Como é que é? É através do IEL, né? O nosso programa de estágio, desde quando, lá em 2001, quando eu entrei no Sebrae, já era pelo IEL. Então a gente tem essa parceria com o IEL que seleciona e indica, né, estudantes de acordo com a área que a gente busca, né, economia, administração, contábeis, direito. E a nossa vocação também, a gente tem uma vocação muito forte para o setor produtivo, profissionais também nessa área, para os nossos departamentos. Então a gente tem essa parceria com o IEL, que seleciona, indica, a gente tem entrevistas lá no próprio Sebrae, por exemplo, na minha área sou eu que seleciono estagiário, então a gente tem um estagiário na área de administração, no nosso ponto aqui em Porto Velho, na zona sul, a gente tem também uma outra estagiária, em Guajará-Mirim também tem, e assim acontece nas demais unidades do Sebrae em todo o estado. Então a gente tem esse programa de formação, que ele fica 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, e aí ele sai
Sebrae, né, a gente diz que o Sebrae funciona como um trampolim, porque esse estagiário, né, que está lá aprendendo, ele tem acesso e contato com o que há de melhor no mercado, porque o Sebrae produz muito conteúdo na área de administração, economia, contábeis, ele tem relação com o empresário, então aquilo que ele vê na teoria, por exemplo, o aluno de administração que vai estudar cases de grandes corporações, ele vê a realidade do seu município, a realidade do estado, porque ele tem contato com o empresário, então ele vê de fato aquela teoria que ele está aprendendo na área de administração, ele consegue ver e materializar isso e ver isso funcionando no seu dia a dia, no seu programa de estágio. Então o que ele leva para dentro de sala de aula é um conteúdo muito rico, né, e ele consegue debater e trazer essa experiência local para dentro de sala de aula, transformando o seu conhecimento em coisa muito maior. Só para não perder também, você falou que na sua área é você que seleciona, né? Isso. O estagiário, então eu não vou deixar passar essa oportunidade, já vou colocar você então como um amigo mais íntimo de quem está nos assistindo e dê dicas às pessoas, o que a pessoa que está contratando espera desse estudante para fazer parte ali, né, primeiro é a vontade primeiro é a vontade de aprender, né? Tem que ter vontade de aprender, aquilo que a gente chama de empreendedorismo, ser muito proativo, ao contrário, né, derrubando todos os mitos, não é um escraviário, é um estagiário, então ele não vai ser contratado para carregar caixa, ele vai, porque é um estágio de aprendizado, então ele está ali para aprender. Então a gente busca sempre relacionar as atividades desse estagiário, né, com o que ele aprende em teoria, ou seja, se é um aluno de administração, a gente vai dispor para ele conteúdo de administração. Se é de contabilidade, da mesma forma. Se é de economia, também da mesma forma. Então, acho que os critérios principais é ter proatividade e ter muita vontade de aprender e se doar. Né? Se doar, a exemplo do Sebrae, assim como outras empresas, a oportunidade de crescer, né? E aí eu me tomo como exemplo, eu fui estagiário, meu contrato era de 1 ano, só fiquei 6 meses, surgiu a oportunidade dentro da própria instituição e aí estou há 15, 16 anos, né? Então a minha história é como estagiário. Então as oportunidades como estagiário, elas estão aí, né? Para aquele que quer pegar uma experiência profissional e depois ir para um outro mercado mais robusto, ou para quem pretende seguir uma carreira dentro de uma empresa que ele sonhou, que ele almejou, e se dedicar. Né? Acho que todo profissional precisa se dedicar, precisa mergulhar de cabeça fundo, conhecer a instituição, conhecer os processos onde ele está inserido. O primeiro desafio é vencer o frio na barriga, né? Não é muito nervoso, né? Para uma entrevista. A gente tem que manter a tranquilidade, né? Em qualquer entrevista, manter a tranquilidade, ser verdadeiro. Se você não conhece de determinado item que é exigido, é importante que você seja sincero, mas sempre dispor, olha, não sei, mas eu tenho grande vontade de aprender, aprendo rápido, aprendo fácil, estou aqui para contribuir com a instituição. Acho que esse é o caminho dentro de um processo de entrevista. Ele não quer dizer eu não posso, né? Essa questão da proatividade é muito importante para o estagiário, para fazer além das tarefas que foram recomendadas a ele ser curioso e buscar aprender, buscar cooperar sempre e estar ali à disposição da empresa, né? Porque daí ele consegue crescer. As pessoas veem o diferencial, ele tem que mostrar que ele tem um diferencial. Qual é esse diferencial? A proatividade dele. A gente sabe, né? Que tem um monte, todo mundo quer estagiar, todo mundo quer um bom emprego, mas o diferencial a pessoa tem que ter, né? Como no ambiente acadêmico, né, esse aluno, 50% do professor, 50% dele, ou seja, ele tem que buscar. A mesma coisa é dentro do ambiente de trabalho. Se ele procura conhecer coisas diferentes, contribuir, não fazer somente aquilo que ele é delegado, mas aquela questão da surpresa, da proatividade, né, de fazer um pouco além, mas dentro do seu limite de trabalho, né, mas buscando sempre contribuir de forma muito positiva, porque para ele é importante, né, para ele é importante porque ele está aprendendo, e ser muito curioso, como a Gorete falou, isso é muito importante, essa questão da proatividade, acho que para o estagiário que está aí almejando, né, aquele que está almejando o mercado de trabalho, a primeira oportunidade do mercado de trabalho, e normalmente ela vem, normalmente ela vem no programa de estágio, acho que é justamente isso, né, porque oportunidade tem uns montes, o que falta é esse profissional mesmo comprometido. Muitas empresas preferem buscar profissionais sem vícios,
ou seja, que eles possam formar, moldar de acordo com a instituição, para poder fazer boas entregas. E aí esse profissional, se dedicando, buscando aprender, com certeza ele vai ter êxito, vai ter sucesso, ficando ou não nessa empresa, mas ele vai adquirir uma bagagem, uma experiência muito grande para um próximo salto, para um próximo empreendimento, seja como empreendedor, seja como funcionário de uma outra empresa. Gorete, o Rangel citou o IEL como parceiro, do Sebrae. O IFRO tem empresas parceiras ou outros O IEL é o nosso agente de integração, é um parceirão da gente, todos os nossos estagiários Fala são um pouco do encaminhados IEL, talvez não seja comum a quem está assistindo não conheça muito bem. Como é que o aluno se cadastra ou é parceria com o Instituto e o Instituto direciona? Como é que é? É parceria com o Instituto. O IEL é nosso parceiro, mas não somente eles. Nós também temos termos de cooperação com o governo do estado de Rondônia, com outras instituições, com outras faculdades, outras empresas, instituições privadas e públicas. O IEL é um dos nossos parceiros, é um dos agentes de integração. Entendi. E aí os alunos são encaminhados para lá e eles alocam o aluno onde tiver vaga para o estágio. É bem interessante. No caso aqui da Gorete, o IEL ele faz esse cadastro, as pessoas, os profissionais, os acadêmicos que tiverem interesse em entrar em programa de estágio, ele faz esse cadastro no IEL, como a Gorete falou, os alunos aqui são direcionados para o IEL por exemplo, no caso do Sebrae, quando a gente precisa de um profissional, quando a gente abre vaga, por exemplo, para acadêmico da área de administração, a gente aciona o IEL seleciona os currículos, manda para a gente faz a entrevista e a gente seleciona de acordo com os nossos critérios em cima daqueles profissionais que nos foram indicados. Então, para você que nos acompanha, o IEL, basta você procurar o IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge, fazer o seu cadastro e aguardar que logo vão me chamar para alguma entrevista, para alguma oportunidade de estágio. Porque o interessante é o seguinte, apesar de nós termos vários termos de cooperação, várias parcerias com várias instituições, mas o aluno também ele pode ir atrás do estágio, ele pode verificar uma empresa, ele pode ir lá no IEL, ele pode ter iniciativa própria e conseguir o seu estágio, não precisa esperar o instituto, o IFRA, ir lá e conseguir o estágio para ele. Começa a proatividade aí, Já começa por aí. Agora, você trouxe um material de apoio pra gente? Tem Trouxe uns slides vamos um pouquinho, até pra olhadinha? gente ver um pouquinho da parte teórica também do estágio, da fundamentação, da regulamentação. Essa parte já ou já passou? Da regulamentação. Eu acho, volta um pouquinho, deixa eu ver, eu acho que volta um pouquinho lá. Conceito, normativa, é isso aí. E tinha colocado um pouco da lei, da 11.788 de 2011, que fala o que é o estágio. Eu acho que todos já conhecem a lei, essa lei que rege o estágio no Brasil, E também, recentemente, agora mesmo no mês de novembro, está bem fresquinho, é o nosso regulamento de estágio do Instituto Federal. Do Instituto Federal. Isso. Nós temos o regulamento aprovado agora no último Consup. Então, esse regulamento, ele revogou duas resoluções que nós tínhamos antes, que era a resolução 4 e 5 de 2011. Portanto, pessoal, esqueçam a resolução de 2011, tá? A que está valendo agora é 79 de 2016. Guajará está com a gente? Também. Guajará é o nosso caçulinha, Guajará e Jaru. Oi, pessoal, boa noite. E aí, então, assim, trocando em miúdos, o que mudou? Então, a resolução 79, ela teve uma atualização, umas adequações, porque muita gente falava assim, a gente precisa, desde 2011, e hoje nós estamos em 2016, teve muitas coisas que a gente precisava atualizar. Uma das mudanças fundamentais foi a questão do aproveitamento de estágio. Porque, como nós temos muitos cursos EAD, nós temos em diversos polos e o mercado de trabalho é um pouco complicado até para a questão de estagiar e nossos cursos praticamente todos estavam como estágio obrigatório, todos os nossos PPCs, o que acontece? Não tinha vaga para todo mundo estagiar, Quando a gente coloca todos os cursos como estágio obrigatório, praticamente é inviável. É muito aluno. Nós temos cerca de 11 mil alunos no estado. E aí, com esse novo regulamento, o que a gente fez? O aluno pode aproveitar atividade de iniciação científica, projetos de pesquisa, projetos de extensão, pode aproveitar monitoria e outras atividades. Ele pode pedir como aproveitamento de estágio. Isso é bem bacana, porque daí ele aproveita o tempo dele, ele estuda, ele faz aquele aprofundamento e pode aproveitar como estágio também.
E aquele aluno também que já atua no mercado de trabalho, já é um empresário e tudo, já trabalha no Sebrae, né? Ele já tem toda aquela prática vivenciada, aquela prática profissional, ele também pode pedir o aproveitamento do estágio, né? E aí a coordenação do curso vai analisar se realmente procede, se ele pode aproveitar parcialmente ou integralmente. E pelo menos ele tem mais essa opção, né? Mais essa abertura. Entendi. E isso substitui normalmente, não vai fazer falta de jeito nenhum. Assim, o fato de ele se dedicar mais ao estudo também na hora de substituir o de aproveitamento. Na hora do aproveitamento. Isso, acaba sendo uma dedicação maior. Na verdade, ele vai ter que comprovar tudo que ele fez e vai haver uma análise pela coordenação do curso. Né? A coordenação do curso que vai dizer se realmente ele pode aproveitar aquela atividade que foi realizada ou não. Ou se pode aproveitar de forma parcial ou integral. Entendi. Né? Muito legal. Bom, a gente está aqui falando a respeito da importância do estágio, certo? O nosso número para contato, para enviar também aí a sua pergunta, a sua opinião, até contar um pouquinho das suas experiências para a gente, é o 984-750767. Tá aí na sua tela, a gente está esperando a sua participação. Vamos continuar no material de apoio que você trouxe para a gente continuar Pode ser, Karina. debatendo? Pode isso. ser. Então, a gente já falou um pouquinho da questão da importância, né? Eu até coloquei ali uns tópicos para clarear um pouco para quem está nos assistindo, quem está pensando em estagiar, por que é importante você estagiar, né? Que a gente convença. A gente colocou ali que a aplicação da prática da teoria aprendida na escola, né? O aluno ele pode ter uma maior assimilação dos conteúdos do currículo escolar, né? Ele pode realmente avaliar se ele acertou na escolha do curso que ele fez. Né? Muitas vezes ele faz aquele curso, poxa, mas eu não sei se eu quero atuar realmente, se eu quero ser um profissional da área. Então ele tem essa oportunidade de fazer essa experiência. E aí, e se acontece de desistir? Porque o estágio já está lá para as fases finais, né, dos cursos. Se o aluno vai, faz o estágio e fala ele, acho que não é isso que eu quero. O que vocês sugerem? Às vezes acontece isso, principalmente nos nossos cursos técnicos de nível médio. O aluno ele faz o curso, mas ele não quer atuar exatamente naquela área. Mas ele tem a oportunidade de fazer a transversalidade, né? Ele vai fazer uma graduação, vai fazer, né? E aí ele pode mudar de área. Não é preciso necessariamente ele atuar naquela área, mas ele já tem uma formação a mais, né? Ele tem uma experiência a mais. Então o estágio é esse momento dele verificar se realmente é o que ele quer, se realmente ele quer atuar naquilo ali. Rangel, porque nessa hora que dá para errar ainda, né? Dá pra errar. Nesse momento ainda se permite, né, fazer essa avaliação. E aí mais uma vez me trago como exemplo, porque eu fui estagiário, né, primeiro ano de administração, tive a oportunidade de estagiar na minha área, uma coisa bem bacana. Acho que nem todos têm a oportunidade de estagiar na sua área de formação. E eu tive ali a afirmação de que era aquilo que eu queria para mim, né? A área de administração, muito apaixonada, muito apaixonante. Mas é um momento de decisão, né, Gorete, desse profissional que está sendo formado para o mercado de trabalho. Ainda se permite errar, ou seja, de fato não é o que eu pretendo. No nosso caso lá, a gente acaba, quando estagiário, isso já aconteceu lá com a gente, dele começar uma graduação e ele entender que não era aquilo que ele queria para ele. Migrar para outra. E aí a gente reincide o contrato, claro, né? Ele acaba indo para uma outra área, por exemplo, o aluno que está estudando contábeis, está estagiando na área financeira no Sebrae, aí identificou lá, não, isso é muito complexo para mim, não tenho interesse, tranca o curso, vai estudar medicina, vai estudar alguma coisa que não é inerente às atividades do Sebrae. E aí ele acaba buscando, né, uma outra oportunidade no mercado dentro da sua área. Mas isso é muito comum acontecer. É comum, então? É muito comum acontecer, né? Não é uma coisa frequente, né? Mas acontece, né, do aluno trilhar uma certa formação e na metade ou um pouco antes ou depois, né, ele entender, não é o que eu quero, e ali já foram 3 anos, né, investido, mas de alguma forma ele acaba trazendo para si conhecimento, conteúdo, né, conteúdo que não é perdido, porque conhecimento nunca é demais, é uma coisa que ninguém leva de você. Então, mas é importante, né, ter a certeza
do que se quer, para não fazer uma investida errada, não perder tempo, ou seja, 3 anos ou 4 anos dentro de uma faculdade, dentro de um curso técnico, e lá no final ele entender, poxa, não é isso que eu quero, eu vou fazer outro curso. Quantas pessoas mudam de curso, né, Karina? Começa um curso, fala, não é bem isso que eu queria, né? Vai para um outro. É verdade. E dentro existem áreas diferentes, né? Eu vou citar, a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado, mas no caso do jornalismo, você pode trabalhar na TV, você pode trabalhar no rádio, ou no impresso, hoje na internet. Então, às vezes você entra por uma porta no estágio, por exemplo, para fazer o jornalismo, o web jornalismo. E aí você não se identifica com aquela instantaneidade da internet, aquele furo, aquela apuração rápida. E aí você prefere TV, que tem uma apuração mais devagar, que você precisa da imagem. Depende, né? Existe um que é um trabalho mais individual, outro que é um trabalho mais em equipe. Se você não trabalha em equipe, não adianta querer trabalhar, por exemplo, numa transmissão como essa que a gente está fazendo. Muita gente não vê o que está acontecendo aqui, mas a gente recebe instruções o tempo todo da nossa equipe. Então, eu acho que isso também é um diferencial do estágio, né? A pessoa se identifica, vai além da importância daquele... Quando você está no 3º ano, que você vai ingressar numa universidade, que você vai fazer, opa, que área eu quero atuar? E você vai lá, faz um teste, vai numa feira de profissões, você está escolhendo. Teoricamente parece bonito, mas e na prática? Né? E essa questão do estágio, ele iniciar o quanto antes, melhor ainda. Exatamente. Porque nos nossos cursos técnicos de nível médio, por exemplo, o aluno, a partir do 2º ano, ele já pode iniciar o estágio. Então, ele tem tempo ainda de verificar se realmente ele está na área que ele... né? E já nos cursos de graduação, a partir da 2ª metade do curso também ele já pode iniciar. O problema é que muita gente deixa para fazer isso já no finalzinho, quando não tem mais tempo. Né? Mas assim, dificilmente a pessoa vai falar, eu vou estagiar, e no estágio verifica, não é esse que eu quero, não é esse o curso que eu quero para a minha vida, não é nessa área que eu quero atuar como profissional. Dificilmente isso acontece. E a oportunidade de estagiar no ensino médio é ainda mais legal, né? Na nossa época era... Menor aprendiz, a figura do menor aprendiz. O Sebrae também tem a figura do menor aprendiz, a gente tem dado essa oportunidade para alunos do ensino médio poder ter essa experiência de trabalhar, de vivenciar isso dentro da lei que preconiza, do menor aprendiz. Então isso é muito bacana. A gente tem programa de estágio, programa do menor aprendiz, e no futuro próximo a gente deve lançar aí o programa de trainee também, que é um passo acima, um degrau acima do estágio, podendo esse trainee se tornar um funcionário efetivo da casa. Mas isso é um programa para o futuro aí do Sebrae. Chegando participações para a gente, tem uma de Nova Brasilândia, vou ler aqui para vocês. O estágio é de suma importância, mas quando o município é pequeno, fica difícil. Não tem muita opção de escolha. Com isso, não faz o curso que gostaria. Com isto, quem perde é o comércio. Aqui é assim, diz a Lucy de Nova Brasilândia. Ou seja, ela diz que quando o município é pequeno, você acaba sem opção, porque não tem muita vaga, faz o curso que tem para fazer, e aí é o comércio que perde com isso. Vocês concordam com a Lucy? Em parte sim, né? Porque eu acho que Você vai meio que seguindo o fluxo. A academia, ela tem que seguir o que o mercado, o que o setor produtivo está pedindo. Se eu não tenho um curso que atende aquela localidade, a necessidade daquela localidade, eu tenho que ver a demanda daquele local, né? E muitas vezes, infelizmente, a gente não tem como suprir ainda essa demanda, mas a gente está caminhando para isso. O Instituto Federal está há 5 anos, há pouco mais de 5 anos aqui em alguns locais, né? E a Nova Brasilândia, a gente só tem um polo EAD, nós não temos um campus instalado lá ainda. Polo EAD, nós temos poucos cursos ainda, né? Mas nós estamos caminhando para atender todas as demandas. Nós acabamos de implantar no Instituto o Observatório do Mundo do Trabalho. Isso vai ser muito importante para nós, porque realmente nós vamos poder estudar, verificar a demanda daquela localidade e poder atender com os nossos cursos que realmente vão impactar e vão atender aquelas demandas levantadas. Vai fazer uma pesquisa local? Exatamente. Atendendo ali o que cada região precisa. Ela tem razão. Muitas vezes aquele curso que existe no momento não atende a demanda local, mas é o que nós temos, mas nós estamos trabalhando para atender, né? E uma desses objetivos, dessas estratégias que nós estamos tomando para atender, fazer o Observatório do Mundo do Trabalho, onde vai lá naquele local, vai fazer o estudo de demanda, né, verificar o que o setor produtivo ali
tem produzido, está precisando, né, aqui naquela localidade para que a gente possa atender. Mas também a Lúcia também pode estar se referindo ali, por exemplo, você está estudando e aquele curso tem você vê, olha para o lado, tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que você e você mora num lugar que é pequeno. Tem pouca opção, né? Bate um desespero, né? Assim, pensando enquanto concorrência, enquanto garantir um futuro melhor. O nosso estado é um estado muito jovem, né? A gente tem 52 municípios, como a Gorete falou. O IFRA é uma instituição muito jovem também, né? Veio das antigas escolas agrotécnicas e eu lembro lá no o IFRO hoje em Colorado, a gente fez muito trabalho quando era a escola agrotécnica. Então você tem de fato essa dificuldade de ter muito diversificação de cursos dentro de municípios pequenos, até em função do custo de estrutura, mas a gente acredita que isso aos poucos, né, deva ir se estruturando, mas a gente observa, tem aqueles sonhos pessoais, eu sonho em ser arquiteto, aqui não tem, né, de repente ela está lá em Nova Brasilândia e o sonho dela é estudar arquitetura, alguma coisa que não tem no município, porque para o município não é a vocação naquele momento, mas assim, a gente acredita que no futuro as coisas vão se ajustando, a gente não vai, de fato, a gente não consegue atender toda essa demanda, todos esses anseios, tanto é que a gente vê muita migração de pessoas que moram em municípios pequenos, vão para municípios maiores para fazer aquele curso que ele sonha, depois volta, mas não é todo mundo que tem condição de se manter fora, mas para ela a gente diz o seguinte, se dedique, faça diferente, entendeu? Inove, de repente você pode pensar, poxa, tem muita gente se formando nessa área, né? Mas tem que ser diferente, tem que fazer diferente. E o que já deixa a gente feliz é essa preocupação, né, da instituição em fazer uma pesquisa. Você citou que foi morar em Vilhena, eu morava em Ji-Paraná, então eu venho do interior para a capital. Eu conheço realidades totalmente diferentes, até o jeito das pessoas falarem, o atendimento ao público é diferente de uma região para outra. E essa pesquisa abre, né? Como é que é o nome daquele negócio que o cavalo usa? Cabresto. Isso. Aí abre um horizonte, né? Você acaba tendo a visão periférica do que está acontecendo, né? Através de pesquisa e atendendo não só a necessidade da região, como também capacitando as pessoas e abrindo mais portas para o estágio, né? Levando em consideração. Essa questão que o Rangel colocou agora é fundamental. Para quem é da Santa Lúcia, quem foi que falou agora? A Lúcia. E o Lúcia, tem que ter o diferencial, sair fora da caixinha, né? Porque é esse diferencial que você vai conseguir se destacar no mercado. Então, ou como estagiário, ou como empregado, como empresário, você tem que sair da caixinha e ter aquele quê diferente, né, para você se destacar na multidão. Tem muita gente, tem o mercado de trabalho é pequeno, né, as oportunidades são poucas e a demanda é maior que a oferta. Então você tem que ter aquele, tem que fazer a diferença, né? E aí, assim, a gente está falando de programa de estágio, mas tem um salto aí que é você se tornar empreendedora. Você pode ser empreendedora, né? Ou seja, sair da condição de empresário, de empregada, se tornar empreendedora, montar o seu próprio negócio e aí participar você de programa de estágio, contratando estagiários. E abrindo um novo leque, né, para a região também. Puxou a sardinha para o lado dele também. Com certeza. Continuando aqui continuando no assunto, já vem outra também mais ou menos assim no mesmo estilo. Temos muita dificuldade no interior para realizar estágios na área de informática. Quais são os planos do IFRO quanto a firmar convênio com outros órgãos? Quem pergunta é o Cledenilson Souza Martins de Guajará-Mirim. Oi, Cledenilson, boa noite. Bom, nós estamos ampliando as nossas parcerias, né, para que haja uma maior oferta de estágio. Temos diversos temas de cooperação com o governo do estado, onde todas as secretarias, né? Na área de informática, em Guajará-Mirim, realmente a gente tem pouca oferta, né? Mas no próprio regulamento agora do Instituto, pela resolução 99, ele prevê também que o aluno possa fazer a prática profissional dele, não exatamente como estágio numa empresa, mas ele pode fazer um estágio como sendo empreendedor, né? Como desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo projetos de extensão, monitorias. Entendi. Ele pode trabalhar no próprio instituto. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre os nossos projetos para a prática profissional, né? Que são escritórios modelos,
são as startups, as incubadoras. Tudo isso o aluno ele pode fazer essa prática profissional dentro desses projetos também. E agora fica mais claro também essa mudança, Exatamente. né, na resolução do aproveitamento. Tem lugar que não tem oportunidade. E facilitou bastante, porque realmente não tem lugar que não tem como. Exato. Né? Por mais que você queira, não tem como fazer, né, por enquanto. E todo mundo participando aqui com a gente. Fico muito feliz que com bom, isso. Guajará-Mirim tá ali, legal. Né? Cadê Porto Velho? Que a gente está aqui em Porto Velho. Ninguém mandou ainda uma participação aqui pra gente hoje, tá? Só lembrando, gente, aqui fazendo um remember, olha, é o primeiro ciclo de talk shows do Instituto Federal de Rondônia. A nossa transmissão é ao vivo para todos os polos EAD do IFRO. Esses eventos fazem parte da extensão, né, aos polos. É uma realização do GPED, que é o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância, tratando sempre de assuntos de interesse dos eixos tecnológicos. A gente já falou aqui de informática, inovação, modismo ou transformação social. Ontem sobre gestão pública em tempo de crise, como ser sustentável, e hoje a gente fala a respeito de estágio, né? E falando, vamos unir um pouquinho esses temas. A gente falou agora sobre a área de informática, então já meio que ligamos um pouquinho, que falta vaga em Guajará-Mirim, por exemplo, como a gente teve participação. Guajará-Mirim, falta vaga. Eu acabei de lembrar de um caso bem interessante de Guajará-Mirim. Então nos conte. Que eles fizeram os alunos do campus de Guajará fizeram um aplicativo Guajará Locais. Então, assim, que estágio melhor do que esse? Verdade. Né? Eles aprenderam muito com isso. Então, eles foram atrás de empresas, farmácias, supermercados, lojas e colocaram tudo no aplicativo. Olha, então, você quer saber algum local? Acessa o aplicativo lá e vai dizer onde você pode comer, onde você pode comprar, qual é o supermercado, qual a farmácia. Muito bacana. Isso é algo que demora para chegar em Rondônia, né? Parece que a gente está muito longe lá, porque os grandes centros têm isso. Tipo, muita concorrência nisso, né? A gente precisou... Virou rotina, né? E aqui é algo assim, muito incipiente ainda. É verdade, concorda? Olha, a gente está fazendo um trabalho que a gente chama de ecossistema da economia criativa de startup. E a gente começa a ver uma movimentação muito legal. O Sebrae, inclusive, está com um projeto para rodar em 2017, que é o Startup Way. A gente fez o Startup Day, teve a Infopare, fizemos um bootcamp com o Piero, que é cofundador do Conta Azul, que é um app de gerenciador financeiro. Então a gente está conectando esses parceiros, Instituto Federal, Sebrae, Senai, instituições de ensino, para a gente fazer essa economia criativa acontecer e trazer esses empreendedores, esses jovens empreendedores ávidos por montar coisas novas, para esse mundo que está crescendo, que é colaborativo e é o agora. É verdade, né? E é tudo muito junto, compartilhado, né? Um depende do outro. Se você para, as pessoas te atropelam, né? É muito importante você estar antenado em relação a isso. Tá, mas aonde eu queria chegar era o seguinte, eu queria fazer um comparativo em relação a esses questionamentos que a gente recebeu agora com o nosso tema de ontem, que é a crise. Será que a nossa crise econômica também afetou o campo do estágio? Porque, assim, ontem a gente falou de sustentabilidade e muita gente... É lógico que a gente falou no setor público, mas muita gente no campo privado, a primeira coisa que corta na lista de despesa lá é pensando em ser sustentável, né? Mas quando a gente fala de estágio, será que a crise também tem a ver com essa falta de vagas em relação a isso? Vou deixar para depois do intervalo. Pode ser? Vamos pensar direitinho, vou até explicar melhor a pergunta, não sei se deu para entender, mas a gente continua então esperando a sua participação, tá? Vou repetir, é o 984750767. Você pode aproveitar o intervalo, que você estava prestando muita atenção na gente, e mandar a sua pergunta e mandar também o seu relato. Como é que foi o seu estágio? A gente quer saber também sobre a sua experiência. Como é que está sendo, se você ainda está, ou então se você está atrás, está procurando, conta pra gente também aí o que você já fez, o que está fazendo, pra gente dar dicas. Olha, ainda falta você fazer isso, né? Vamos dar um toquezinho. Eu vou deixar os meus convidados molharem as palavras. Daqui a pouquinho a gente volta bem rapidinho com o tema de hoje, que é estágio, articulações entre teoria e prática profissional.
Olá, nós estamos de volta, né, com o nosso talk show de hoje. É o terceiro de um ciclo que nós realizamos durante 3 dias, que é o primeiro ciclo de talk shows do Instituto Federal de Rondônia, uma realização do GPED, o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância. Hoje nós estamos falando de estágio, articulações entre teoria e prática profissional. Nossos convidados já estão descansados, vamos começar então mais uma maratona de perguntas e eu vou repetir aquela que eu deixei antes da gente sair para o intervalo, que é a respeito da crise, que foi o nosso assunto de ontem. A crise afeta de alguma maneira o estágio? Vamos entender que existem 2 opções, né? Eu embarcar na crise ou eu não embarcar na crise, né? Apesar dos 12, quando a gente olha assim, 12 milhões de pessoas desempregadas. Por quê? Porque a primeira coisa que o empresário corta é o custo de pessoal. E há que se tomar muito cuidado, eu vou cortar pessoal e vou contratar um mais barato. Ou seja, eu vou contratar um estagiário. Não é por aí. Mas, de fato, as empresas têm reduzido, né, os seus custos operacionais, principalmente no custo de pessoal. De alguma maneira, afeta, acaba diminuindo postos de trabalho e oportunidades, inclusive, de estágio. Mas olhando para o cenário de Rondônia, e a gente traz experiência para o cenário de Rondônia, a gente tem muitas oportunidades de negócio, porque apesar, né, da deflação, da inflação e da situação econômica no país, o nosso estado está crescendo em função do setor produtivo. Há uma deflação no comércio varejista, que é o que mais contrata, mas mesmo assim ainda existem muitos postos de trabalho para a função de estagiário. Basta você olhar as oportunidades disponibilizadas pelo IEL ou por outros órgãos que fomentam o estágio, mas olhando especialmente para o cenário de Rondônia, a gente tem bastante postos de trabalho disponibilizado para estagiário. Eu também vejo bastante empresas, né, pedindo, solicitando, a gente vê ali mais jovens também pelos postos de trabalho. Mas a gente tem mais perguntas aqui e é uma pergunta de alguém que já fez, né, que é o Cleidenilson Souza Martins, de Guajará-Mirim. Gorete, respira fundo, vamos lá. Guajará-Mirim tá bombando, né? Nos o pessoal cursos, tá participando mesmo. Isso. Nos cursos do IFPR, que é o Instituto Federal do Paraná, havia a figura do coordenador de estágio nos polos. Sim. O IFRO não tem essa figura para articular os estágios, ele está dizendo. Em virtude da importância do estágio na formação acadêmica do aluno, que é o que a gente está falando aqui, não há previsão desse profissional dentro do IFRO para se dedicar exclusivamente a essa parte da formação do aluno, Gorete? Bom, nós estamos pensando sim nessa figura, até porque ela é primordial para o desenvolvimento do estágio, sim. O que ocorreu? Até esse ano nós tínhamos poucos orientadores de estágio e praticamente sem coordenador no polo, por conta de limites de bolsas da ETEC. Né? Mas agora recentemente também foi aprovado, né, o regulamento de bolsas do próprio Instituto. Então tem como a gente fomentar internamente a contratação de mais orientadores por estágio, para EAD principalmente, que a gente está precisando, e dos coordenadores de polo também. Então esse problema a partir do ano que vem com certeza será resolvido, será minimizado. E também aí mais um tópico para que todos incentive a institucionalização da EAD, né? Que foi o tema do nosso primeiro talk show aqui, hoje a Fabíola comentou, falou bastante sobre isso, né? Então, assim, é algo que a gente está trabalhando para acontecer da melhor forma e a partir de 2017 isso vai realmente funcionar da melhor forma possível, porque a todo vapor. Ainda depende-se, né, de algo superior, não podemos ainda andar com as próprias pernas, é mais ou menos isso? É algo que não está 100% no nosso poder, né? Mas estamos trabalhando para isso. Então é isso, Cleidenilson. E tem mais aqui, ó. Boa noite, meu nome é Vanessa, estamos prestigiando esse maravilhoso talk show no Polo de Alta Floresta. Alta Floresta, legal, Alta Floresta. Muito triste, muito triste aqui, pois hoje é o último dia. Olha só, que legal. Mas feliz, pois foi muito proveitoso. E não poderia ser mais interessante do que fechar esse ciclo
com esse tema. Ficaremos na expectativa do próximo talk show. A gente fica muito feliz Poxa. aí com o que a Vanessa disse. Obrigada, né? Vanessa. A professora Ariadne, que está pelos participação. bastidores aqui, que né, teve aí a iniciativa, a proatividade que a gente disse aqui, e está coordenando toda a equipe de transmissão através do Departamento de Educação à Distância. Fica em nome da professora Ariadne, a gente agradece muito aí os elogios da Vanessa, tá? Olha só, o aluno Jean de Finanças vai dizer agora, qual o grau de importância do estágio na preparação do aluno para sua formação e estruturação no mercado de trabalho? Acho que os dois têm algo a dizer sobre isso, né? Eu acho que o Rangel, como foi um estagiário dessa área, praticamente, né, Rangel? Como experiência própria. Com experiência né? própria, você Olha, pode dizer A a gente sua vem na experiência teoria e na prática aqui, né? A gente tem tudo. Como um case aqui, né? Verdade. A minha experiência como estagiário, eu fiquei 6 meses como estagiário. E isso foi no final do primeiro ano de faculdade. E eu posso dizer o seguinte, o que eu aprendi em 6 meses... Foi bem no início. Então. Foi bem no início. Eu comecei minha faculdade em 2001, né, e no final do ano eu já comecei a estagiar no Sebrae. Legal. E fiquei 6 meses só como estagiário. Então, assim, o que eu aprendi em teoria, em um ano, e comparando com 6 meses de estágio, para mim equivaleu a 2 anos de curso. Porque o que eu aprendi em 6 meses, um ano não me trouxe, vendo teoria. Porque eu vi a realidade. Então, se você, acadêmico, tiver a oportunidade de estagiar na sua área, isso de fato terá um papel e uma importância gigantesca para a formação desse profissional. Né? E a gente consegue se valer desse profissional que vai estagiar na área dele. Não que aquele, né, que vai estagiar em outra área não tenha, mas quando você consegue conectar teoria com prática, o ganho é exponencial, é muito maior. Tem situações no dia a dia que você fala, aquele dia eu aprendi isso, e você aplica aquilo. É como se a gente comparar, eu estudo física, química, matemática, história, você se pergunta, eu vou usar isso aonde? Na verdade é uma comprovação, uma constatação daquilo que você está aprendendo. Então quando você começa a ver na prática aquilo que você aprende em teoria, o aprendizado fica de uma forma que você jamais vai esquecer. E outro ponto importante também aí na prática é a regionalização da teoria, né? Porque você aprende algo muito grande, por exemplo, história. Aí aula de história e quem descobriu o Brasil e quem descobriu... E aí você chega no momento que você vai estudar a história de Rondônia. No nosso caso, que estamos aqui no Polo Zona Norte, Porto Velho Zona Norte. A gente vai... A história de Porto Velho. Então você vai trabalhar dentro daquela realidade, né? Às vezes tem exemplos aí, você estuda um case de uma multinacional e aí você olha para o lado, olha para o outro e fala assim, bom, agora dentro da nossa realidade, né? O que a gente vai fazer aqui? Acho que tem muito disso no estágio. Você quer ver um exemplo? Né? No curso de administração, você estuda a teoria de Taylor, Ford, Fayol, que foram grandes sucessos no passado, e hoje a gente fala de planos de negócio. Agora a gente está falando de modelos de negócio, que é coisa mais rápida, mais dinâmica. Você vê que vai mudando ao longo do ano. Então, quando você vê isso na prática, né, especificamente na área de administração, você consegue vivenciar isso, você vê que o aprendizado é muito mais enriquecedor. Quando você consegue ver de fato isso na prática e vivenciar e conversar, por exemplo, com o empresário, com o empreendedor, desenvolver um plano de negócio ou um modelo de negócio, analisar uma demonstração de resultado. Quando você tem aula de finanças, como é que eu faço isso? Você pega uma empresa do seu município, que é uma microempresa do seu município, e vai fazer o plano de negócio ou fazer análise demonstrativa de resultado, aí você diz, nossa, é isso aqui, caramba, que legal isso. Aquilo que você disse, que está realizando sonhos, né? Ele chegou aqui com um discurso tão bonito, gente, quase que a gente começa a fazer administração. Verdade. E a gente pode resumir o estágio como oportunidades, né? E ainda tem aí estudantes que acham que o estágio é um peso, que vai fazer por obrigatoriedade, né? Não mas eu acho vê que como ainda é aquele medinho, né? né? Que é sair daquela zona de conforto da teoria, talvez, que as pessoas olham meio assim para o estágio. Tem um certo receio, né? né? Não sabe como é que vai ser recebida na empresa, não sabe se não tem aquela segurança que realmente vai contribuir, mas ele tem que ir
peito aberto, de cabeça aberta, de mente aberta, para que ele vai lá aprender também, principalmente para aprender. E assim, agora falando puxando aqui o exemplo do nosso colega, eu vou falar como exemplo de quem já foi muito com o currículo pedir emprego. Se eu tivesse sentido isso no estágio, não teria sido, né, tão difícil, complicado. Exato, grande, né? Porque depois que você termina o curso, você tem a obrigação de ter um emprego, né? A sociedade impõe isso para você. Verdade. E aí, como é que fica? É a primeira vez que eu vou fazer isso, e agora? Né, que tira também o peso das costas. Quando você faz o estágio, já está carimbado, né? Exato. Pronto, isso aí eu já fiz. Aí você consegue até dar uma enrolada lá como agora a gente falou, o estágio ele é um programa de aprendizado, né? É um programa de aprendizado. Então o aluno ele tem que ir com essa mentalidade que ele vai para aprender. E quem contrata, também quem tem que entender que ele está contratando para que ele aprenda, né, aquela função, que ele possa vivenciar e fazer essa conexão do que ele aprende em teoria com a prática. O estágio ele tem essa função, ele é um programa de aprendizado, né? A turma do Sebrae, o time do Sebrae, a gente tem muito essa preocupação de proporcionar a esse estagiário constante aprendizado. Tanto é que a gente faz avaliação a cada 6 meses com relação ao aprendizado dele, se aquilo que foi proposto dentro da área, né, dele, ele está vendo no nosso programa de estágio. Gente, olha que pergunta maravilhosa e pertinente, vem de Espigão do Oeste. O Adelson, lá de Espigão, do curso de Finanças. Ele diz o seguinte: sabemos que o estágio é um momento muito importante para praticar o que foi aprendido de maneira teórica, que é o que a gente acabou de puxar a sardinha aqui. Infelizmente, alguns estagiários, eu acho, acabam passando para outras pessoas informações sigilosas da empresa. Gostaria que vocês comentassem a respeito da ética no estágio. Importante, né? Muito importante. Porque além de você conseguir uma oportunidade, de você ter aquela proatividade, você tem outra responsabilidade, que é respeito às regras, né? A gente tem, acho que toda empresa tem o seu código de ética, o seu código de postura. E aí eu vou trazer o exemplo do próprio Sebrae. A gente tem uma preocupação muito grande, que é ponderar as responsabilidades do estagiário, né? Ele está num programa de aprendizado, então tem certas tarefas, certas obrigações que de fato não é de competência do estagiário, é de competência do funcionário. E a gente tem uma preocupação muito grande lá, e a gente entende muito isso, né, de que o estagiário ele tem um limite, ele vai até aqui, daqui para frente é um funcionário, a obrigação é do funcionário. Então é muito mais a pessoa que contratou ponderar o funcionário, né, o estagiário, e orientar de que, olha, esse é um estagiário, ele está no programa de aprendizado, ele não pode assumir responsabilidades que são suas, ou seja, do funcionário, onde esse estagiário está ligado, ou daquela área, porque acontece em algumas instituições de que começam a passar tarefas e afazeres para o estagiário, né? Compromissos e responsabilidades que é do funcionário começam a passar para o estagiário. E quando o estagiário não faz, você estagiário ruim, olha, é preguiçoso, não quer. Então há que se tomar muito cuidado, o estagiário tem que se ponderar, né, e ter esse cuidado, porque se der algum problema, a responsabilidade não é do estagiário, é de fato de quem delegou aquela tarefa. Então, o código de postura e de conduta de uma empresa tem que ser aplicado. E esse cuidado também ele tem que ter, porque a todo momento ele está sendo avaliado. Exato. Né? De certa forma, ele está sendo avaliado. No caso, quando nós no IFRO recebemos estagiário, ele está, o código de ética do servidor público vai ser aplicado a ele também. Porque ele está sendo um colaborador. O código de ética do servidor não é apenas para os servidores do Instituto, mas também serve para os colaboradores, terceirizados, estagiários, seja lá quem for, que esteja colaborando com a instituição. E se for para o nosso aluno, ele também está submetido ao nosso código de ética disciplinar discente, tanto dentro da instituição como lá fora como estagiário.
Então, de qualquer forma, ele está sendo avaliado pela instituição de ensino, pelo IFRA, no caso, e também pela empresa. Porque no final ele vai ter um relatório de estágio, ele vai ter uma avaliação, vai ter toda aquela documentação para comprovar o estágio que ele fez. Então, se ele não tiver uma postura ética, com certeza... E aplicando também essa postura ética à empresa, eu tenho um amigo pessoal que, quando eu comentei a respeito do tema, ele falou assim, eu tive uma experiência terrível no meu estágio, porque sofri até assédio moral, porque os caras queriam que eu me vestisse de mascote da empresa nos eventos públicos. Então eles falam, não, é o fulano que vai, é o estagiário que vai. E isso não faz parte do curso que ele estava fazendo, que no caso era publicidade, que é na nossa área, né? Não, mas isso tem tudo a ver com publicidade, você vai ser um mascotinho. Eu acho que nesse caso o estagiário tem que comunicar a instituição de ensino. Tem que ter porque essa comunicação. Tem aquelas empresas que querem fazer o estagiário severino, né? Faz isso, faz aquilo, quebra galho, né? Então tem que comunicar assim para constar no relatório, até para que a instituição possa tomar alguma providência. Isso. Mas também rola aquele medinho, né? De tipo, não, tô sendo avaliado, vou falar não pro chefe. Né? Sim. Enquanto a gente pensa assim, né? De putz, vou negar, você falar não, e aí? E a minha nota? Rola assim um medinho, talvez? É uma situação constrangedora. A gente tem casos de empresas que utilizam o estagiário como a muleta de um funcionário, né? Ou seja, um estagiário custa menos do que um funcionário. A gente estava falando agora sobre essa questão da crise, né? Então, é importante também checar a conduta da empresa, né, para que ele não seja também submetido a situações como essas, né, de fazer qualquer tipo de serviço, desvirtuar o programa de aprendizado e servir como muleta, né, para serviços que os funcionários não querem fazer. Até porque ele está num lugar onde o objetivo é aprender. Aprender atividade inerente à sua formação. E o objetivo do estágio é esse, né? É fazer com que esse acadêmico ele aprenda, né? Ele tenha essa conexão da prática com a teoria. Então as empresas elas têm que tomar esse certo cuidado, né? Para não fazer do estagiário um escraviário ou fazer muleta de funcionário. Eu quero entrar na parte do assunto da prática profissional, mas acabou de chegar mais uma pergunta que está relacionada a isso, então eu não vou voltar ao assunto depois, né? A pergunta é do Polo de Porto Velho. Como o estagiário deve agir quando ele faz trabalho de office boy? O estagiário tem direitos e deveres? Seria isso que a gente está falando agora. Exatamente. Eu acho que tudo isso que a gente acabou de falar vai servir como resposta para quem fez a pergunta. É de Porto Velho, não identificou, né? Então, a postura ética acima de tudo, comunicar a instituição de ensino do ocorrido. Tem um diálogo franco, né, com a instituição. Com a instituição. Teve dúvida, pergunta. Exatamente, tanto como a demandante como a ofertante, né, manter esse diálogo franco e não se submeter também a essa questão, a situações constrangedoras. Né? Até porque ele tem um plano de estágio, ele tem que seguir aquele plano de estágio. Qualquer situação que fuja aquele plano, não vai contribuir com a formação acadêmica dele. E o objetivo do estágio é contribuir com a formação acadêmica. Então pense dessa maneira, né? Coloque ali. Inclusive, quando a gente solicita um estagiário, por exemplo, junto ao IEL, a gente especifica a área de atuação, o que ele vai fazer. Deixa lá certinho a função. A gente, por exemplo, lá no Sebrae, a gente tem um formulário padrão que a gente comunica o IEL, é um formulário padrão do IEL, sinalizando as atividades que ele irá desenvolver na empresa. Então, está ali a cartilha do que ele vai fazer, né, o que ele vai desenvolver, né, e o que ele vai aprender, é o que a gente está buscando, né, em termos de estagiário. E se aquilo começa a desvirtuar, ou seja, ele acaba não aprendendo e começa a virar office boy, entrega coisa aqui, entrega ali, ele tem que acionar, né? Ele tem que acionar e falar, não, aqui tem que aprender, né? O objetivo aqui é aprender, somar com a instituição, né? Fazer aquela história, né? Não vou contratar um contrato com um estagiário, que é mais barato, vai fazer o serviço, ao invés de contratar um profissional carteira assinada, utiliza um estagiário para fazer o serviço. Isso dá pra legal ver fazer. Né? Dá para ver o quão vazio e raso é a missão, visão da empresa, né, que pensa dessa maneira. Agora,
Vamos então falar a respeito da prática profissional. Você falou em uma das suas respostas sobre empresa júnior, sobre uma incubadora. Eu estou curiosa para saber como é que o aluno faz para participar disso. A gente vê muito, né, na iniciativa em faculdades privadas a questão do júri que tem dentro, né? Então, estúdios, empresas. Fala pra gente aqui do Instituto. Exatamente, Karina, porque assim, além do estágio obrigatório, todos os cursos de educação profissional e até mesmo de graduação, sobretudo na licenciatura também, ele requer uma prática profissional, que é intrínseca ao currículo. Então, assim, o aluno que está aprendendo ali, mas dentro da própria instituição, tem que haver essa prática para que ele possa colocar, praticar realmente o que está sendo aprendido em sala de aula. Para isso, nós recentemente aprovamos o nosso regulamento de incubadoras, né, onde nós vamos implantar, a partir desse ano, nós já estamos implantando duas, uma aqui no campus Porto Velho Zona Norte, outra no campus Porto Velho Calama, a partir de 2017 nos demais campi e em todo o estado, porque nós fizemos também parceria com o governo do estado, com o SEBRAE, com a Fiera, a FAPER, nós temos diversas parceiras que vão nos ajudar a implantar essas incubadoras no estado inteiro, né? Para quê? Para fomentar o empreendedorismo no estado. Né? Rondônia tem um grande potencial de negócios, sobretudo na área de agronegócios, né? E a gente precisa fomentar isso aí, aquela questão do ecossistema que o Rangel tinha falado agora há pouco, né? Nós também aprovamos também o regulamento de empresas júnior, então todas as startups a gente vai estar começando a fomentar também isso juntamente com o SEBRAE, né? Então assim, é importante essa prática profissional do aluno também dentro da instituição. Muitas vezes ele não pode estagiar lá fora por falta de vagas, né? A oferta de vagas ainda é pouca. Que é a grande mas ele reclamação pode praticar, né? dentro da instituição, né? Dentro do IFRO, no SEBRAE, nos parceiros, né? Isso é muito importante. Empresa Júnior de Paraná já implantou, eu acho, aqui também já estamos iniciando no campus Porto Velho Zona Norte. Calama já tem os escritórios modelos na área de arquitetura, né, edificações. Então assim, tem várias opções alternativas para que o aluno possa praticar, né? Não necessariamente ter que ir lá fora, ter que ir no mercado de trabalho. E tem a questão dele ser um empreendedor, né? Dele abrir vagas para estágio também. Por que não? Ele montar o seu próprio negócio. Né? E isso a gente vai estar começando a estimular os nossos alunos, para que ele seja formado não apenas para ser um empregado, mas que ele também seja um empregador. Né? E nesses anos todos que você tem a prática ali de contato com esses estagiários, tem mudado o perfil? Mudou muito, mudou muito. Eu comecei lá em 2001, e hoje a gente vê uma turma muito mais engajada, muito mais conectada, né? O pessoal muito em rede, porque vivem essa economia colaborativa e trazendo novidades, trazendo um novo olhar, uma nova energia, né, para dentro das instituições. Lógico, existem profissionais e profissionais, tem aqueles que querem de fato contribuir, que buscam e almejam uma carreira profissional, tem aquele que está só passando uma chuva, está ali para aprender um pouquinho e depois galgar algo maior. Mas a gente mudou muito, né? Os profissionais formados na década passada, os profissionais formados nessa década, têm mudado muito. Tanto é que os jovens de hoje estão com um pensamento totalmente diferente, né? Vivendo essa economia colaborativa, muitos deles têm buscado montar os seus negócios. A gente tem muito isso, né? De uma maneira geral. Tem mesmo a iniciativa, de fato, aqui mesmo na nossa região? De uma maneira geral. Aqui em Rondônia, isso ainda não é muito evidente, né? As pessoas procuram mesmo a questão da garantia do salário ali todo mês, né? Não se arriscam muito. A gente tem aquela cultura de estudar para ser um servidor público ainda, né? Isso, mas aquela questão da estabilidade, não, deixa eu ficar aqui, carteirinha assinada, né? Um salário todo mês, né? Mas se a gente vai para o eixo Rio-São Paulo, a gente tem algumas experiências de pessoas que não gostam de ter chefe, né, e acabam empreendendo, montando seus negócios, que são escaláveis, que conseguem faturar, né? A gente tem exemplos de startups, né, que são modelos de negócios que nascem em um ambiente de certeza, e todos que estão nos vendo agora podem ser empreendedores, podem montar negócios disruptivos. Basta apenas encontrar um problema e criar uma solução para esse problema. E se a gente olha para o lado, a gente tem problema para todos os lados. Assim nasceu, por exemplo, a maior empresa de transporte privado
né, do mundo, que vale hoje 68 bilhões de dólares, que é a Uber. Então, surgiu de uma necessidade de ter um transporte de qualidade, preço justo, num veículo confortável. Bom atendimento. É o que a gente chama de pivotar o negócio. Como é que se muda o modelo de transporte que hoje é convencional, que é o do táxi. Então, existem N possibilidades, né, de todos que nos assistem nos 4 cantos do estado, né, de criar, de pensar diferente, pensar fora da caixa, de inovar, sair da condição de empregados, se tornar empregadores e contratar estagiários. E o Uber vai ter mais uma extensão aqui em Rondônia, né? Vai ter uma audiência pública esses dias para a implantação do Uber aqui. Assim, então, a gente tem figuras, por exemplo, como as fintechs, né? Exemplo como Nubank, que são empresas do setor financeiro que nascem num ambiente totalmente conectado e que vem para revolucionar o mercado. Ok, a aluna Geisa de Gestão Pública pergunta quando haverá um novo edital PIPEX, é isso? Desculpe minha ignorância. O que significa? É o Programa de Internacionalização da Pesquisa e da Extensão. É um programa interessante também que leva o aluno para fora do país para estagiar ou fazer iniciação. A Geisa quer passear. Oi, Geisa, já está de olho no PIPEX, né, Geisa? Tudo bom? Então é isso, Geisa. O PIPEX esse ano já saiu, nós mandamos alguns alunos para Portugal e para Colômbia. Eles estão estagiando lá ou desenvolvendo pesquisa, né? E é sempre um edital por ano, né? 2017 veio um novo edital, provavelmente com mais vagas. A seleção é feita por desempenho acadêmico e o aluno tem que participar de projetos de pesquisa e extensão para pontuar também, né? Então assim, ter um bom desempenho acadêmico e participe de projetos de pesquisa ou de extensão, que você tem grandes chances de participar do PIPEX. Que legal. E é muito legal esse PIPEX. E estagiar fora deve ser... Nossa, show. Eles chegam assim, Karina, com uma outra visão, outra visão de mundo, sabe? Abre os horizontes, abre a mente, eles chegam com uma bagagem muito grande. Então, assim, bagagem cultural, bagagem científica, acadêmica, é muito bacana. A gente tem muito resistível. Vida, longe da família, o resultado é muito positivo, né? E assim, o nosso reitor, ele tem apoiado bastante esse programa. E a gente tem uma assessoria de relações internacionais também, que tem trabalhado bastante para que isso possa ser, né, desenvolvido ao longo dos anos. E cada ano, graças a Deus, a gente tem conseguido mandar mais alunos, né? E com certeza a gente vai estar colhendo muitos frutos e ainda vamos colher bastante frutos com o PIPEX. Com certeza. E a Geisa vai estudar o dobro e vai fazer novos projetos para que, quando saia o edital, ela seja ali uma das primeiras, né? Olha só que legal, foi muito bom participar do primeiro ciclo Talk Show, excelente aprendizado, parabéns. É o grupo de Nova Brasilândia falando aqui pra gente. Nós tivemos durante os 3 dias participação bem bacana do interior, né? Da região de Nova Brasilândia, teve de São Miguel, de São Francisco, de Alta Floresta, Guajará-Mirim participou bastante, Porto Velho também teve grande participação. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Teve Brasilândia aqui, Guajará. Pode esquecer de ninguém. Cerejeiras, né? Se não me puxa a orelha. Espigão do Oeste. Só pergunta, gente, difícil, me colocando aqui na saia justa, colocando essas siglas difíceis. Ouro Preto, Espigão, muita gente. Vilhena também participou. Sente saudade de Vilhena ou curte o calor de Porto Velho? Eu sou natural de Porto Velho, né? Nasci e me criei aqui, tenho muitos amigos lá em Vilhena, estive lá recentemente, né? Bate uma saudade, com certeza. Com certeza. Vilhena tem um clima excelente, né? Gostoso. Você é daqui de Porto Velho mesmo? Eu sou do Maranhão, mas eu já me considero rondoniense. Estou aqui desde criança, Rondônia, sou daqui, ninguém me tira. Pronto. Ai, que saco. Bom, em nome do Rangel e da Gorete, eu quero agradecer a todos os nossos convidados durante esses 3 dias. 6 pessoas passaram por aí. Eu tô 3 vezes mais antenada agora com os assuntos da nossa atualidade. E muito obrigada por terem vindo e aceitado o nosso convite, tá, Gorete? Boa noite para você.
Boa noite, eu que agradeço, né, pelo convite, agradeço também a todos que assistiram, pessoal, boa noite a todos os polos, todos os campi, muito legal a participação de vocês, espero ter ajudado, ter sanado um pouquinho das dúvidas, né, e mais uma vez eu agradeço, boa noite a todos. E Rangel, obrigada por ter vindo, com certeza vamos fazer novos contatos, né, com você para próximas entrevistas, muito legal o nosso bate-papo, você contribuiu muito aqui para a nossa edição de hoje, boa noite para você, até a próxima. Eu que agradeço, Karina, Gorete, né, agradecer a todos que acompanharam a gente aqui, né, e a gente coloca o Sebrae à disposição de todos que quiserem empreender, montar um negócio. Muito legal. Obrigada pela parceria, Angel. Pronto. Ó, viu? Passou rapidinho, agora a gente falou que ia demorar, pediu até paciência, tô chateada. E claro que a gente, em nome da professora Ariadne, aqui do Departamento de Produção, né, da EAD, a gente agradece a sua participação, a sua disponibilidade de estar aí assistindo os nossos talk shows, né, o nosso bate-papo e principalmente participando, que essa é a parte mais legal. Eu tô aqui só para mediar mesmo, para ser um elo entre você que está aí um pouquinho mais longe da gente e aqui os nossos convidados, né, que como foi dito ontem, como seria difícil levá-los a todos os nossos polos e a gente pode, a partir dessa transmissão, prestigiar a todo mundo. A gente já dá tchau com saudade do ciclo de talk shows, esperando ansiosamente o segundo. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um feliz tudo para você. A gente fica muito feliz com a sua participação e com saudade. Até a próxima.